Penso todos os dias, penso calado, disse o presidente João Lourenço, quando da entrevista à CNN, que pensa bastante, sofre bastante ao pensar, vive preocupado com o seu substituto, porque tem de ser alguém preparado, alguém jovem, e não pode ser uma pessoa qualquer. Só faltou dizer, não pode ser um lúmpeno. Só faltou dizer isso. Penso calado, como se diz. Não seria verdade dizer que não penso. Tenho de pensar, é meu dever pensar, porque não podemos deixar o país que fique nas mãos de um qualquer. Disse o presidente de Angola, João Lourenço. É minha obrigação ajudar a encontrar um substituto que me vai substituir. E digo ajudar porque não depende apenas da minha vontade, mas com certeza que estou em melhores condições do que qualquer outro cidadão de indicar o rumo a seguir. Acrescentou, para depois defender que o seu substituto deverá ser igual ou melhor do que ele. O presidente João Lourenço vive preocupado com o seu substituto porque quer que seja alguém jovem e preparado. Fez inclusive referência ao presidente José Eduardo dos Santos, quando chegou ao poder, tinha apenas 37 anos, disse que não podemos regredir, tivemos um presidente muito jovem e é importante que o país continue a ter presidentes jovens e preparados. Para dizer que, infelizmente, os generais no Carneiro, do lado do MPLA, e o engenheiro Adalberto Costa Júnior, do lado da UNITA, da oposição, não são os seus preferidos. Mesmo do lado da oposição, penso que o presidente João Lourenço também prefere que seja um jovem, ou não? Ponto. Mas eu acho, em termos de comentário, eu não vejo necessidade do presidente João Lourenço preocupar-se com o seu substituto. Porque, ora vejamos, segundo o princípio natural, né, os presidentes são substituídos pelo fator natural, morte ou doença. O próprio presidente António Agostinho Neto foi substituído por doença, fator natural. O presidente José Eduardo dos Santos foi substituído por fatores naturais, saúde. Portanto, as pessoas são substituídas pelo princípio natural ou pelo primado da lei. Né? A lei estabelece 2 anos de mandatos e 5 anos, por causa de Angola. Então, tem aqui o princípio natural, as pessoas morrem ou envelhecem, ou ficam sem forças, ou ficam impossibilitadas do ponto de vista de saúde, ou pelo primado da lei, da Constituição, que diz que tem o tempo. Logo, não penso que exista uma necessidade do presidente na haste exterior, no nosso mundo, na nossa visão, né? Segundo a minha mundividência, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo interpretar, porque há outras questões que falarei mais para frente. Por isso, fica aqui, faz like, subscreva, fica aqui até o final do vídeo para não perder daqui a análise completa, se faz favor, meu chefe. Te vou dizer que existe o princípio natural, as pessoas morrem e ficam doentes, portanto, não há preocupação de eu me preocupar, passo aqui a tautologia como meu substituto. Depois tem o primado da lei, né? A Constituição define os anos e os mandatos, portanto, está organizado. E depois, a nível de partidos, existe o princípio do estatuto. Né? Os partidos têm estatutos, os estatutos definem claramente como é que é feita a substituição do presidente. Se o PR está preocupado com o seu substituto, quando existe o princípio natural, o primado da lei e o princípio do estatuto dos partidos, e tem mais, a nível dos partidos políticos, né, a oposição e não só, não é da competência do PR estar preocupado com isso. Né? Portanto, disse aqui que está em melhores condições de qualquer cidadão poder dizer isso, ok, aceitamos, porque ser presidente significa ter informações privilegiadas, ser alguém que conhece o país, sobre todos os bolsos, todas as curvas, alguém que conhece melhor as pessoas da política, claramente está em posição a nível de informação privilegiada, melhor do que todos nós, ok? Mas o que nós vemos, a nível da minha mundividência, por exemplo, é que há o primado da lei, ao princípio natural. Dentro dos partidos políticos, a oposição presidente não teria por que intrometer-se, porque são assuntos de outras latitudes. E depois, a nível interno, tem estatuto. E a nível de um cidadão que não faz parte de um partido político e concorrer às eleições, é um tema que também que nem a Constituição garante, e depois, se for que tiver que acontecer, esse indivíduo terá de fazer parte de um partido ou ser indicado por um partido. Também é uma questão que ultrapassa, né, os poderes do Presidente da República. Não vejo razões do Presidente estar preocupado, e como eu disse, e acredito que se está preocupado é porque existem algumas questões muito sérias. Ponto. Antes de avançar, quero te pedir, meu irmão, meu chefe, Ndingo Wenda, s'il vous plaît, faz like neste vídeo, subscreva,
partilha, faça like. O teu like é um pagamento do meu salário. E eu vou tomar um cafezito enquanto você faz like. Yeah? E eu não vou parar de tomar o café enquanto você, meu chefe, não fazer o like. E o café da Angola. O seu like é um pagamento, é meu salário. Eu volto para cá gravar mais vídeos. Simplesmente porque você fez like. Ou então voltei para cá porque alguém fez like no último vídeo. Portanto, faça like, meu chefe. Não custa nada. Não aceites consumir alguma coisa que você pode pagar. Você pode pagar esse vídeo por apenas um like, um segundo da sua vida. Não gastas dinheiro, nem mais energia, nem mais internet. Portanto, por favor. E eu ganho muito com o seu like, por favor. Dingo ainda. Quando o presidente vive preocupado com o próximo, com o seu substituto ao faltar 2 anos depois das eleições, isso pode levar o presidente a desviar do foco de governação. Okay? Faltam 2 anos, o foco começa agora a ser na substituição, em trabalhar para preparar o substituto. Só que ninguém garante que quem vai ganhar as eleições é o MPLA. E se for outro partido, o presidente não influencia em nada. Mas está aqui o problema, está aqui o perigo de o presidente, nesses últimos anos, gastar insônia. Falou aqui, eu penso muito, penso calado, não seria verdade dizer que não penso, pensa, perde tempo, ou ganha tempo, não sei. Preocupação também quando existem outras preocupações. Okay? O país tem muitas preocupações, o presidente conhece. Atenção que o presidente da República conhece todas as preocupações do país. Sim, o PR conhece. O PR sabe que existem bairros que faltam água, existem bairros que faltam energia. O PR sabe que há crianças fora acima do ensino. O PR sabe que os preços aumentaram de cesta básica, os preços dos combustíveis aumentaram. O PR sabe de todos os problemas do país. Sabe que lá no Namíbia há problemas de seca. O PR sabe. E mesmo se não soubesse, diria que sabe. Porque o CEO de uma empresa, o presidente da República é o CEO da empresa, ok? Angola é uma empresa onde vai tendo vários CEOs. Os CEOs são substituídos, ok? O CEO da empresa não pode dizer que, não, eu não sabia que aquele cano precisava ser substituído, não. Aquele cano ali é gerido por alguém. E aquele alguém devia me dizer que, chefe, precisamos de X para poder mudar o cano. Então, o PR, o CEO, nunca vai dizer na arte pública que eu não sei do problema ABCD. Sabe-se. Porque a cabeça do PR é a cabeça múltipla dos 21 governadores que o país tem. Dos 300 e tal municípios que o país tem. Okay? Portanto, porque todos aqueles, assim como acontece com os embaixadores, estão lá a representar o governo, o presidente, os administradores municipais, os governadores, os diretores provinciais estão a representar o presidente. Por isso é que nos seus gabinetes, atrás, tem uma fotografia do presidente. Quer dizer, quem está aqui nessa sala é o presidente, não sou eu sou apenas um enviado. É como dizem os pastores, né? Não, eu sou só apenas um instrumento de Deus, eu sou enviado. Quem está aqui a trabalhar é Deus. Okay? O PR reconhece todos os nossos problemas na palma da sua mão. Ponto. E também possíveis soluções, segundo, claro, as prioridades do governo. Ponto. Ao faltar 2 anos, o PR começa a trabalhar muito mais na preocupação do seu substituto, porque acredita na ideia de que sabe, né? Partindo do princípio de que tem informações privilegiadas sobre alguns que poderão, que querem ser governador, querem ser presidente por motivações menos abonatórias e podem levar o país ao descalabro, porque dizer que não podemos permitir, não podemos deixar que o país fique nas mãos de um qualquer, está a dizer. Existem alguns que têm vontade de ser presidente, mas não têm boas intenções. Mas qual é a boa intenção em ser presidente? A boa intenção está naquele que quer trabalhar segundo o princípio da justiça social, que é dar aos angolanos, ou seja, que é partilhar com os angolanos o bolo nacional. Né? O bem intencionado é aquele que quer governar o país segundo o princípio da justiça social. Da justiça social. Justiça social. Eu, às vezes, falo muito rápido algumas palavras. Não é? E esse princípio, não é, baseia-se na partilha do bolo nacional de forma equitativa. Não é? Quem trabalhou mais, recebe mais. Quem trabalhou menos, recebe menos. Os que não podem trabalhar por questões de saúde não podem ser abandonados. Okay? Quem tem poder protege o que é o fraco. O fraco peça ajuda. Quem sabe, ensina. Quem não sabe, busca aprender. Não é? Que o PR, se acreditarmos que tem informações privilegiadas,
Sabe que alguns que têm vontade de serem presidentes querem o ser com motivações extra-angolanos, extra-sociais, ok? Mas está aqui o problema, não é? Ao invés de no último ano o PR trabalhar no seu legado, deixando aqui, não é, boas infraestruturas, ok, físicas e tangíveis e intangíveis, físicas e intelectuais e não só, ok, vai trabalhar nessa preocupação, ok? Ponto. Porque o legado do presidente não é em deixar um bom presidente. Não, não é. O legado do presidente está em deixar um país com os cofres cheios, né? Encontrei os cofres cheios. Encontrei o país com menos problema, infraestrutura e direitos iguais. Encontrei o país em boas, ótimas condições. Okay? Aqui está o legado do presidente. E não em deixar um bom presidente. Porque o presidente pode ter feito muita coisa boa. E deixar um presidente... Ou muita coisa boa, claro. E deixar um presidente que acredita ser o melhor. Mas é aquele presidente destruir depois tudo. Porque as pessoas, quando chegam ao poder, chegam de uma forma. Depois o poder transforma-nos. Né? O poder nos transforma. Muito mais pelo caso da África, não falo só Angola, no caso da África, onde os presidentes têm um poder acrescentado em comparação aos demais países e no all over the world. Ponto. Em 50 anos de independência fizemos mais do que os 500 anos de colonização. Também foi também uma das orações, né, anunciadas pelo presidente durante a entrevista. E o presidente falou mais, né? Há alguns saudosos, sauditas, saudazosos, agora já esqueci aqui o termo, estava aqui a ler a nota. Sauditas, como é que se diz aquelas pessoas que têm saudades, né? Os que vivem na melancolia, não é? Aqueles que vivem na... Qual é o termo exato? Agora já não me lembro. Alguns querem o país do antigamente, o país colonial, né? E ele diz que fizemos mais. E se fazer mais significa olharmos para os números, né? O que é que os nossos colonizadores fizeram? E que nós até agora não fizemos? O que é que nós fizemos que eles não fizeram? É a grande questão. Eu responderia apenas a nível da industrialização. Né? O que mais cria saudades dos angolanos é a industrialização, é a indústria. Benguela, Catumbela, Malange, Huambo, eram centros académicos, eram centros industriais. A industrialização é o que nós não conseguimos fazer. Não é? Por isso é que nós hoje existem no nosso país muitas fábricas em escombro que ontem funcionavam né? Na fase colonial. Não é? Claro, as estradas não existem, as que foram feitas pelo colónio, nós fizemos outras, só que nós não fizemos em dimensões maiores, né? Usamos as mesmas rotas. E outras, até outras que nós atualizamos já não existem. Todas estragaram e no final restou o asfalto do colono. Porque aquele asfalto era muito mais original. Né? No entanto, é uma entrevista muito rica e ainda bem que o presidente falou para televisão, cadeias internacionais, também é importante. Okay? Mas esse cálculo aqui dos 50 anos versus 500 anos, os angolanos podem fazer pessoalmente os cálculos de facto está certo não. Agora, também aqui vale dizer, em termos de hegemonia nacional, que é sempre importante dizer que nós estamos melhor do que antigamente. Mesmo que não estejamos. Mesmo que não tivéssemos feito mais do que os últimos 500 anos, ou pelo menos os últimos 50 anos, 100 anos de colonização, nós temos sempre que dizer que fizemos mais. Okay? Porque não me agrada, e não devia nos agradar, termos saudades de sermos colonizados. E vivemos como povos colonizados. Uma pessoa que tem saudade de ser escravo, essa pessoa tem problemas graves, psicológicos. Mesmo que quando você era escravo, comias arroz com feijão, mais carne grelhada, você era escravo. No momento que você pensa, era melhor quando era escravo, tu tens problemas graves. Aliás, até em psicologia tem um nome próprio para isso. Porque naquela altura que você era escravo, e você tem saudade porque você vivia no quintal do chefe e comia arroz com feijão, ou até inclusive trabalhavas na empresa colonial, os teus irmãos estavam a viver do pior, porque estavam nos campos de plantações, trabalhar horas sem fim e sem salário, e chicoteados, e as mulheres, as filhas violadas. Era um país sem lei, uma região sem lei. Portanto, ter saudades dos anos de colonização é perigoso. E nenhum angolano devia ter esse sentimento, penso eu. Mesmo que vemos ao binóculo coisas boas que eles lá fizeram a nível de infraestruturas, que também vale querer lembrar que não foram para servir aos angolanos, mas sim para servir Portugal.
Porque Angola era mais do que um entrecosto ou entreposto do que uma cidade portuguesa, um porto. Não. Portanto, eu quero concordar com o presidente, mesmo que não seja de facto verdade que fizemos mais, mas eu vou sempre dizer que livres agora somos melhores do que quando éramos colonizados. Mesmo que tivéssemos milhões de fábricas, não. Porque há fábricas sim, mas naquele período há angolanos que estavam a ser violentados. Ok? E o país não era nosso. Quer dizer, o país era nosso, mas não era nosso. Nós éramos escravos no nosso próprio país. Isso não pode gerar saudade para ninguém. Não pode. Mesmo que o atual governo seja aquele que eu não gosto, isso não pode gerar saudade para ninguém. Não pode. Okay? A ideia aqui é que queremos tempos melhores. Estávamos piores, estamos mal, queremos tempos melhores. Okay? Meu chefe, esse café é muito bom. Quero te pedir, e o café de Angola, que não foi produzido por escravos, não foi produzido pelos escravos, que foi produzido pelos homens livres. Homens livres. Mas não, o que é tomar um café feito por escravo e um café feito por homens livres? Meu chefe, faz um like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe como sempre. Amém. Nostalgia, era a palavra que eu queria utilizar a pedaço que eu não me lembrava. Nostalgia. Ter nostalgia do tempo de escravatura é uma doença. É uma doença. Estamos juntos.